Sou Cida Siqueira e eu vou mediar essa mesa, composta, o tema, né, a partir do impasse, porque ainda hoje o conceito e a função do falo na psicanálise lacaniana. Nós teremos, então, a apresentação de um texto, né? Vou apresentar primeiramente Alessandra Afortunati Martins, psicanalista, pesquisadora da Cátedra Eduardo Said, colunista da revista Cult, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, membro do Grupo de Trabalho em Filosofia e Psicanálise da Associação Nacional de Pós-Graduação, ANPOF, e do Grupo de Estudos e Pesquisas e Escritas Feministas, GPEF, aqui no Brasil. Tá bom. A Alessandra também é autora de O Sensível e a Abstração, 3 ensaios sobre Moisés de Freud, e de Sublimação e Unheimlich, e coeditora de Freud e o Patriarcado. Também teremos a apresentação de um texto de Maria Vasconcelos, Nayane Peixeira e Flávia Fernandes, o texto que se chama O Falo nos Circuitos do Desejo. Então, antes de passar a palavra para Maria e Alessandra, nós vamos assistir a apresentação de um vídeo de Marília Magalhães, tá? E na sequência a gente retoma aqui. O método andrógeno e a Spaltung significante. A significação do falo e alguns apontamentos. O método andrógeno e a Spaltung significante. O método andrógeno no banquete de Platão remete à incompletude do sujeito, como dividido, uma Spaltung significante. Logo, ele considera 3 gêneros da humanidade: masculino, feminino e andrógeno. Pensando que o homem era concebido como inteiriço, com 4 mãos e pernas, 2 sexos e uma cabeça só, como se fosse 2 em 1. Considerado como um corpo eclipsado, sendo o masculino representado pelo Sol e o feminino pela Lua. Com isso, a natureza se tornou 2 pessoas, separando o masculino de feminino. Cada um passou a procurar sua outra metade, se enlaçando, como se voltasse a ser um só. Pensando que todo ser compreende características femininas. A significação do falo e alguns apontamentos. O mito do andrógeno e a Spaltung significante. O mito do andrógeno no banquete de Platão remete à incompletude do sujeito, como dividido, uma Spaltung significante. Logo, ele considera 3 gêneros da humanidade: masculino, feminino e andrógeno. Pensando que o homem era concebido como inteiriço, com 4 mãos e pernas, 2 sexos, uma cabeça só, como se fosse 2 em 1. Considerado como um corpo eclipsado, sendo o masculino representado pelo Sol e o feminino pela Lua. Com isso, a natureza se tornou 2 pessoas, separando o masculino de feminino. Cada um passou a procurar sua outra metade, se enlaçando, como se voltasse a ser um só. Esquecendo que todo ser compreende características femininas e masculinas em si, como a razão e a emoção, o amor e o ódio, um binarismo. É isso que o amor causa, a sensação de como se 2 pudesse ser um, sendo o outro parte de sua falta, de sua incompletude. Não é à toa que Lacan vai propor que a relação sexual não existe,
pois um não foi feito para completar o outro. Dois não fazem um. O que existe é a fantasia de que o outro o complete, assumindo ser ambos seres faltantes, mas que essa falta o faz um, único, e não dois. Sócrates em seguida diz: não é a necessidade que leva ao amor. Quem deseja aquilo de que é carente, não o deseja se não for carente. Ou seja, se deseja aquilo que não tem, e portanto amar é dar o que não se tem, como traz Lacan. Cada um dá a sua falta, por isso não há uma complementariedade, pois falta não se completa com falta. Essa complementariedade revela que o falo não existe. O que existe é um significante, que por vezes conota a partir do imaginário e outrora simbólico, mas nunca real. É um significante da falta e logo do desejo, considerando que todo sujeito sempre está em busca de algo, manifestando em si a própria falta como símbolo de uma incompletude. Portanto, o falo poderá ser deslocado para diversos sentidos que conotam mais de um significante. Podemos inclusive construir uma cadeia de significantes em torno, sendo o falo um pênis falso, uma falta representada, um desejo insatisfeito, um amor como forma de demanda, um poder como significado de uma posse, um lugar como grande outro na sociedade, o dinheiro como significante de desejo e poder. Diríamos, quem sabe, que o falo pode ser uma moeda de troca para a economia libidinal? Para Lacan, ninguém tem o falo, exceto a cultura, visto que ela é sempre lida a partir do registro fálico. O que pode faltar seria uma espécie de um pênis falso, um dildo, como propõe Paul Preciado em seu Manifesto Contrasexual, em 2014. Abre aspas. O dildo ocupa um lugar estratégico entre o falo e o pênis. Ele age como um filtro e denuncia a pretensão do pênis de se fazer passar pelo falo. Fecha aspas. O dildo poderia representar o falo, como além de um pênis falso, como um molde de um único órgão genital existente, representando o patriarcado como modelo de poder e gozo, como o ideal do ser sexual. Preciado insiste, abre aspas, por acaso o dildo é o sintoma de uma construção falocêntrica do sexo? Fecha aspas. Outrora quem nos ajuda a pensar sobre isso é Monique Wittig, uma teórica da lesbianidade que propõe falar sobre as lésbicas identificadas como butch, sapatão, desfém, que não são vistas como mulheres, fugindo da norma heterossexual binária, assim como pessoas trans que não são consideradas nem como homens nem como mulheres, e os homens gays que não são vistos como homens, como constrói Preciado em 2011, se inspirando na teoria de Wittig. O dildo não é o falo, e não representa o falo, porque o falo, digamos de uma vez por todas, não existe. O falo não é senão uma hipostátese do pênis, tal como mostra a atribuição de sexo no caso de bebês intersexuais, isto é, naqueles bebês cujos órgãos sexuais não podem ser identificados à primeira vista como simplesmente masculinos ou femininos, a chamada diferença sexual natural e a ordem simbólica que dela parece derivar não passa de uma questão de centímetros. Citação de Preciado, da página 78. Preciado fala sobre os espetáculos de drag kings, que parecem exibir uma falsa imitação da masculinidade, mas na realidade se manifesta como se constrói a masculinidade na sua forma mais autêntica, sendo inclusive interpretado como uma sátira, tendo em vista a virilidade forçada, a comparação fálica, o másculo, a força, a brutalidade, como símbolo de uma masculinidade única. Portanto, o falo não é o pênis. Falamos muito sobre. E o que mais? Onde queremos chegar com isso? As discussões em torno do gênero na psicanálise têm como base a significação do falo. A centralização instaurada é acerca do falo e sua inscrição. Para tanto, Preciado tece sobre o falo trazendo o conceito de dildo, tentando de alguma maneira ressignificar a teoria falocêntrica da base psicanalítica. Lacan tentou por vezes explorar esse sentido, manifestando inclusive como o complexo de Édipo em Freud é normativo, e relendo Freud tentou até desler, pensando não ser mais do seu tempo esse discurso. Talvez seja isso que tentamos fazer na contemporaneidade. A questão é, como sair de um discurso que nos encontramos no mesmo tempo histórico da contemporaneidade? O falo e as formações discursivas. Citação de Itamiuji. Como podemos abordar psicanaliticamente as mutações antropológicas contemporâneas nos campos das sexualidades, das sexuações, das culturas e das migrações, respectivamente definidas por exclusões de gênero, sexualidade, raça ou cultura, mas também por maneirizações de classe?
Patrícia Porchat, no livro Psicanálise e Hibridez, Gênero, Colonialidade e Subjetivações, de Tamiya Yush, 2021, nos convoca a pensar que temos a psicanálise no Brasil que se encontra em marcha, debatendo sobre branquitude, negritude, racismo, feminismo, violência, democracia, LGBTfobia, visto que nos faz refletir que os processos de subjetivação, frutos de relações de poder que definem o posicionamento social e psíquico dos sujeitos. Citação de Ayush, página 9. Então, Ayush nos provoca para questionar a relação da psicanálise com sua contemporaneidade, perguntando, abre aspas, podemos discernir as formações discursivas do nosso tempo quando ainda participamos delas? Fecha aspas. Nisso implica fazer uma arqueologia do próprio discurso psicanalítico, não coincidindo consigo mesmo, ou seja, uma saída do seu próprio discurso. É preciso sair da ilha para ver a ilha, como dizia José Saramago. Isso diz de um controle do discurso que é elucidado na contemporaneidade, como considera Foucault, em 1971, em A Ordem do Discurso. Então, como pensar numa saída do discurso analítico, ou um atravessamento da fronteira analítica, ou até um furo? Patrícia Porchat, no livro Gênero, nos traz. O gênero e o queer se mostram em toda a sua potência, levando psicanalistas a questionarem aquilo que pareciam ser as normas e margens da psicanálise. Para além de uma abertura às identidades trans, o gênero fez a psicanálise recuperar as feministas, as psicanalistas feministas, os negros e as negras, as psicanalistas negras e os psicanalistas negros. E o que mais? Trata-se de um salto incrível da psicanálise brasileira neste momento. Ela está em movimento. Página 18. É impossível ignorar as discussões de gênero, pensando nos atravessamentos acerca de marcadores sociais, seja na pesquisa, na clínica e na transmissão da psicanálise. Entretanto, há um risco em reinventar a psicanálise, por isso não podemos viver apenas de novidade, pois existe uma teoria escrita e reescrita, de Freud a Lacan, de acordo com Patrícia Porchat no livro Relações de Gênero e Escutas Clínicas, de 2021. Com isso, é preciso pensar em práticas para reinventar a psicanálise, como traz Maria Lugones. Abre aspas. Transcender a diferença colonial só é possível de uma perspectiva de subalternidade, de decolonização e, consequentemente, de um novo terreno epistemológico em que o pensamento marginal funciona. Fecha aspas. Página 370. Subalternos diz de todos aqueles que não são um homem branco, cisgênero, heterossexual, burguês, europeu. Fabian Fanjacks indica que as críticas das teorias de gênero e queer se referem à psicologia do eu, uma base teórica distinta de Freud e Lacan. Com isso, o autor questiona se é possível um diálogo entre a teoria queer e a psicanálise, cuja questão gera polêmica nos dias atuais, enquanto que Lacan preferia trazer a psicanálise ao invés dos psicanalistas, visto que esses sempre foram regidos pela ordem simbólica de uma norma heterossexual, o que outrora é necessário uma grande dosagem de autocrítica e reflexão acerca de tais questões para não simplesmente continuar propagando-as. Compreender que no Seminário 6, o desejo e sua interpretação, Lacan afirma que o nome do pai possa normatizar o desejo, nos cabe ir além do que tomar ao pé da letra. Abre aspas, normatizar o desejo supõe dar-lhe uma medida. Normatizar o sujeito supõe que essa medida opera de maneira ampliada em todas as instâncias de sua vida, o que não é assim. Página 19, de Fanjacks. Cabe aqui uma indagação por sua vez. Falamos aqui de normatizar o desejo ou normatização enquanto uma norma heterocentrada? Continuemos no raciocínio do autor. Abre aspas. A perspectiva do gozo que Lacan introduz na última parte de seu ensino assim permite verificar, pondo um limite no próprio campo do desejo que o nome do pai permite fundar. Fecha aspas, página 19. Lembramos que situamos Lacan da década de 50, ou seja, até os anos 70, há muitas mudanças em sua teoria. Quanto ao gozo, é preciso recordar que o gozo é um imperativo do superior, que desgoza, mas que esse gozo, portanto, delimita um limite, não podendo ultrapassá-lo, como o próprio Lacan traz na sua analogia da tartaruga e Aquiles. Lacan diz que o Édipo não é a única solução do desejo, abre aspas, mas sua forma normatizada pelo nome do pai, e que essa forma não esgota o desejo, fecha aspas.
Podemos considerar, portanto, que a normatização do desejo seria o limite do gozo? Van Jacques se refere ao seminário 5 das formações do inconsciente, em que Lacan se dirige às pessoas homossexuais como doentes, e ainda diz que ao menos ele foi um dos primeiros analistas a analisar pessoas homossexuais como se amenizasse a patologização de Lacan. Enquanto que foi Stoller o pioneiro nos atendimentos clínicos em meados de 68 para pessoas intersexuais e trans, e ainda começou a considerar a diferença entre sexo e gênero, considerando a identidade de gênero diferente da biologização, e Lacan recusava o termo, preferindo a identidade sexual. Obrigado, Marília. Só reafirmando, né? Marília, Maria, Nayane e Flávia são participantes da pesquisa atual do Psilax, coordenada pela Andrea, sobre as investigações sobre o falo na obra de Freud e Lacan, né? Então, agora eu vou passar a palavra a Maria Vasconcelos para apresentar o texto delas, né? Que chama O Falo nos Circuitos do Desejo. Olá, vocês me escutam bem? Olá, boa tarde. Hoje trazemos para o seminário um trabalho escrito por 3 mulheres. Nós 3 somos psicanalistas, pesquisadoras, colaboradoras no Psilax e psicólogas. Para além da clínica online, temos também nossa atuação clínica presencial em nossas cidades. Flávia Fernandes, que nos acompanha online, está em Salvador. A Nayane Pechir, com a sua clínica em Ilhéus, mas ela está aqui hoje conosco. E eu, Maria Vasconcelos, com o trabalho aqui em Belo Horizonte. Juntas temos um projeto de atendimento clínico a mulheres, o Fala Mulher, que visa o atendimento clínico e também o estudo sobre a escuta de mulheres pela clínica psicanalítica. A nossa construção partiu do seminário 5 de Lacan, dos comentários de Miller sobre este seminário, de reflexões de Colette Soler, Zuleika Lambert, Simone de Beauvoir, Lélia Gonzalez e Djamila Ribeiro. Dividimos o nosso texto em 3 partes, começando pela estrada principal da teoria e depois pelas trilhas da clínica, até chegar à discussão sobre o político-social. Começamos nossa escrita a partir do ponto em que Lacan dedica-se no seminário a fazer o paralelo entre o ideal do eu e o falo. Seguimos por este caminho na busca de compreender o que faz do falo um conceito central e articulador do inconsciente. Objetivo da pesquisa, a noção do falo, do Psilax, na qual fazemos parte. Lacan localiza o falo como algo que está na origem do medo da castração. O falo estaria, então, hospedado no fundo do órgão materno, e é desta forma que ele é tão temido pela criança e tão temido pelo sujeito. Ele estabelece a posição do sujeito do desejo a partir do falo, da castração imaginária do falo, e assinala a castração e o seu caráter essencial como algo ligado ao confronto com a falta na experiência subjetiva, por sua vez, ligada ao desejo. A castração está ligada à maturação do desejo no sujeito humano, essa é uma expressão de Lacan no seminário, e não assume para a mulher a ameaça contra o órgão feminino, mas incide sobre outra coisa que não deixa de ter relação com as regiões sexuais, mas em sua base com o significante fálico. Se a castração é renúncia de gozo e não do pênis, então pode se aplicar a homens e mulheres. Aqui nos deparamos com uma pergunta importante da atualidade a este Lacan de 1958. Como podemos aqui sair da lógica binária e trazer a teoria para a diversidade de gêneros? No seminário 5, Lacan segue percorrendo trilhas, buscando entender o que o falo tem a ver com o humano e sua relação com o ser, com sua posição perante o grande outro, com o seu desejo. Para ele, o falo desempenha o papel de significante. A partir do momento em que Lacan converte a libido freudiana em desejo e faz do próprio desejo um significado, temos uma significação. A fórmula em que o falo é o significante do desejo. Por meio do falo como significante, que outros significantes poderão ganhar significação.
Tudo isso é uma elaboração contínua e não contraditória. Uma relação que existe na medida em que o significante a inscreve. E esta constatação tem sua origem no dilema de que o sujeito pode ter o falo e pode ser o falo. Este dilema está na base de todos os deslizamentos. Lacan liga o desejo à demanda, porém, apontando sempre para a distinção entre os dois, e mostra no decorrer do seminário 5 a coerência do desejo com o sintoma e da máscara com que aparece na manifestação do desejo. Neste caminho, ele questiona sobre o que ocorre com o sujeito, uma vez que se constata o falo sob a forma barrada, indicando o desejo do grande outro. E aí ele saca que o sujeito precisa encontrar o seu lugar de objeto desejado em relação ao desejo do grande outro. A questão não está apenas em entender a importância do falo enquanto significante do desejo, mas de como nos servimos dele. Mais adiante, Lacan traz que é na medida em que o desejo do grande outro é barrado, que o sujeito reconhece seu desejo barrado, desejo insatisfeito. É neste momento que acontece o encontro do sujeito com seu desejo mais autêntico, isto é, o desejo genital, desejo marcado pela castração, por uma certa relação com o significante falo. Lacan não perde de vista a singularidade ao interrogar: e o sujeito? Onde fica o sujeito? O sujeito é marcado pela relação com o significante. Partindo para as reflexões sobre nossa experiência clínica, trazemos mais uma questão. Se a relação do desejo com o objeto fosse algo definido, claro e posto, não haveria, sim, trabalho a ser feito em análise. O indivíduo, diferente dos animais, não vai em busca do objeto desejado, mas fica no lugar de sujeito desejante, marcado por uma relação secundária que o faz gozar com seu desejo. No livro que Lacan dizia das mulheres, Colette Soler ressalta que já não existe uma relação posta entre casamento e vida sexual, casamento e maternidade. A fidelidade, que já foi um valor social, passou a ser uma exigência subjetiva. As relações funcionam em formatos cada vez mais subjetivos. No texto Sonho e Desejo na Histeria, de Sergi André, ele traz o caso Dora para abordar o quanto a demanda é sempre da ordem do saber, um saber sobre o corpo, mas também uma recusa de saber, pois nenhuma simbolização será suficiente para nomear o centro vazio. Um questionamento frequente nos encontros da pesquisa é sobre a forma particular como cada um lida com seu desejo. Também não é novidade quantas questões contemporâneas se apresentam na clínica, mostrando que existem novas formas de existir e novas formas de lidar com o poder. Nos casos citados no texto, na versão completa, que está disponível no Simpla, fica claro quanto essas mulheres, as mulheres que citamos, ficam às voltas de seus desejos reconhecidos, porém insatisfeitos, bem como Freud trata no caso da Bela Sogueira e Lacan nos lembra no Seminário 5, quando ele coloca que é a partir do desejo barrado do grande outro que o sujeito produz seu próprio desejo mais autêntico. Assim, o falo segue assumindo uma função, ocupando um papel que não é parcial, nem partido, nem uma representação, mas um significante do desejo para além do encontro sexual. E o que é desejo? Para Lacan, o desejo não é uma coisa que seja evidente na função que ocupa em nossa experiência. Não é apenas o apetite intersexual, a atração intersexual, o instinto sexual. Os casos escritos na versão completa do texto, eles expressam histórias de mulheres que estão às voltas com seus desejos, demandas, debruçadas a olhar, de forma singular, sua sexualidade, a forma como suas relações podem ser possíveis. Diante disso, como fala enquanto significante do desejo reverbera na subjetividade dessas mulheres que chegam à clínica atualmente? Uma pergunta importante. Como o desejo se faz potência diante de situações opressoras que muitas vezes silenciam? Como a estrutura clínica interfere nas formas como cada uma lida com a castração e com o seu desejo, considerando, sobretudo, as estruturas clínicas como formas de se colocar no mundo? Qual o impacto as cobranças sociais atuais geram na subjetividade dessas mulheres e na forma como elas lidam com suas questões, desejos, medos, culpas, avanços, busca pelo poder? É preciso, então, compreender essa teoria, é preciso, então, compreender como essa teoria serve de norte no tratamento, sem julgar o destino e o desfecho de um tratamento inacabado.
Após o itinerário teórico e clínico, fazem-se necessárias algumas provocações ético-político-sociais da trama que acontece na vida contemporânea, baseada nas reflexões construídas a partir do Seminário 5. Abre aspas. Esse é um país que odeia mulheres, o 5º do mundo em assassinato de mulheres, o 4º em casamento infantil. Se tratando de estupros, as vítimas desse crime são, na sua maioria, de até 13 anos. Esse é um comentário de Djamila Ribeiro em suas redes sociais sobre uma pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo em junho deste ano. No Seminário 5, Lacan elucida a relação do sujeito com o grande outro como lugar da fala, e a partir dessa lógica quadrática é possível abrir alguns questionamentos. Nas relações de gênero, que são marcadas pela tecnologia do patriarcado, da misoginia, do sexismo, o homem seria o sujeito não barrado e a mulher, o pequeno outro na relação imaginária? Quando questionamos o lugar da mulher no laço social, antes deveríamos marcar o que é ser e tornar-se mulher, assim também como os homens? Lembrando que não se trata de uma pergunta essencialista, uma vez que uma sociedade à luz da primitividade desenham-se o lugar do feminino como castrado, sexo frágil, e o lugar do masculino como fálico, sexo forte, hipervalorizando equivocadamente o falo. Este ponto está relacionado ao que Lacan apresenta no Seminário 5 sobre a demanda. Aparece, então, uma relação da articulação da necessidade com a demanda, e a demanda como uma demanda de presença, de amor. O sujeito, em suas ambivalências, se divide entre o amor e o ódio como palco da mesma cena. Podemos acrescentar a ignorância e formatar essa tríade, terceiro termo, que tonifica ainda mais as relações entre sujeitos contemporâneos, paixões e colagens identitárias. Paixão e ignorância, a paixão do ódio. Em termos práticos, a ascensão do fascismo, obscurantismo, negacionismo, misoginia, racismo, classismo, homofobia, intolerância religiosa e tantas outras intolerâncias podem ser, então, somadas à relação diferença-indiferença, que estabelecem lugares políticos e sociais? O outro também é barrado, o grande outro também é barrado, enquanto norma, lei do desejo e patriarcado. Se alienado integralmente, deixamos de perceber o quanto a tecnologia patriarcal retorna e se atualiza, posicionando as relações numa encruzilhada de poder. A existência do código no outro é negada, impossibilitando a conscientização. De acordo com Leandro Konder, em sua apresentação no livro Feminismo, o ponto de vista marxista, de Zuleika Lambert, o preconceito contra as mulheres é de longa data e circula nos mais diversos níveis, instalados na linguagem popular, na moral tradicional, nas letras de música e até mesmo na filosofia, nos discursos dos grandes filósofos. No livro Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, a autora apoia as críticas ao feminismo radical que não fazem reflexão sobre a burguesia como enquanto mantedora e produtora dessas opressões, uma vez instalada pela não implicação. Aqui vale mais uma questão. Qual o caráter singular da opressão da mulher? Seria apenas uma opressão dos sexos a conflitos de classes? Ou essas opressões passam por uma encruzilhada interseccional que abrange raça, gênero e classe? Como levanta Lélia Gonzalez no livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, a autora comenta sobre o papel fundamental do feminismo enquanto teoria e prática em nossas lutas e conquistas. Porém, ela nos chama a atenção, nos lembrando que o mesmo não aconteceu com o tipo de discriminação sofrida pela mulher negra. E já caminhando para concluir, vou trazer mais uma citação de Zuleika Lambert para fechar. Ninguém paga mais caro que o próprio homem o fato da mulher ser mantida em escravidão. Um passo convocativo a se pensar as masculinidades. Então, encerro aqui o nosso texto, agradecendo mais uma vez pela presença de vocês, pela escuta, as companheiras Nayane Peixi, Flávia, que nos acompanha de Salvador, e muito ansiosa para ouvir as contribuições de Alessandra. Maria, Nayane e Flávia, obrigadíssimo. Eu acho que é um texto em construção, ele caminha passo a passo com a pesquisa, né? Então, eu acho que não se trata de primeiras conclusões, mas acho que de muitas questões que vocês começam a se deparar e nos colocar.
e a gente vai daqui a pouco debater e discutir isso aqui, né? Eu passo agora a palavra, então, à Alessandra Fortunati Martins para proferir a sua conferência. Obrigada. Obrigada, mesa. Flávia, Aparecida e Nayane que fizeram esse texto, e o outro que é a Marília Mônica, eu li antes, tive essa calma de ler. É uma alegria estar aqui, eu queria dizer que estou contente. Queria agradecer a Andréia pelo convite, e o Psilax, que eu estou conhecendo agora. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Agora? Melhorou? Não. Assim, tá bom? Espera aí. Agora, melhorou? O Psilax que eu conheci agora e pude ter acesso a uma parte do trabalho, imagino, que é uma espécie de rastreamento na obra do Freud e do Lacan sobre o falo, né, que é o tema ao qual eu vou me dedicar hoje. E fiquei muito bem impressionada, feliz que existe esse laboratório. Andréa me passou esses textos e eu vou selecionar algumas questões dos dois textos para que a gente comece a estabelecer elas com o que eu vou falar. Então, no texto da Marília e da Mônica, eu acho que tem algo importante para mim, que é como é que se constitui essa dimensão simbólica, né? A gente fala bastante da dimensão simbólica, mas como é que é a formação da dimensão simbólica para a psicanálise? E eu acho que isso é muito importante porque a gente fala em três esferas, né? O imaginário, o simbólico, o real, e a gente não para pensar como é que exatamente essas esferas se constituem. E eu gostaria de dar uma atenção a isso, porque o Lacan insistentemente fala da intersecção entre essas esferas, mas para mim, vou insistir nisso, né? É um pouco delicado, mas eu gosto de zonas limiares, ou seja, algo que está entre. Então, se a gente for imaginar é uma boa coisa, né? Essas três esferas na obra do Lacan são realmente três esferas, não sei se vocês já viram, né? No meio a gente tem, inclusive, o objeto A, que está ligado aos três, e eu prefiro pensar que entre o imaginário e o simbólico a gente teria uma zona limiar, de continuidade, e não de conjuntos que se interconectam. E isso, por exemplo, queria dar esse exemplo na página 2 do texto da Mônica e da Marília. Eu não vou citar aqui, senão vai ficar exaustivo, mas elas uma citação que eu fiz em outro texto meu, e que elas mostram como para o Lacan chega um limite para falar desse falo simbólico em que ele apela para a clínica. Então, fica muito delicado em várias partes da obra do Lacan falar no falo apenas como significante, um campo da linguagem, inclusive vazio, um objeto vazio, né? Quando ele apela para aspectos empíricos, ou seja, materiais e da experiência absolutamente concreta, inclusive clínica, né? Então, daria para a gente separar uma materialidade, seja ela imagética, seja ela palpável, não sei, daquilo que ele considera como linguagem, né? Ou do significante falo. Então, aquela história do pênis não é o falo, né? Até que ponto? Assim, então, vamos ficar com essa pergunta a partir do texto da Marília e da Mônica. A outra, acho que essa eu falei, tem esse aspecto de um esvaziamento do ego, né? Que seria aquilo que constituiria o campo simbólico. Mas, eu falei já, eu prefiro essas zonas de limiares. E aí, o que eu queria ver com vocês, e é isso que eu vou fazer na minha apresentação, é esse simbólico como uma forma no sentido de contornos, forma mesmo, contornos, um perfil, né, essas linhas de um desenho que se extrai da história concreta e material.
Bom, essas são as questões que eu tenho em relação ao primeiro texto que foi apresentado no filme. E agora, em relação, eu acho que até essa parte você não trouxe no fim, Maria, mas eu gostei muito, né? Que é uma menção que vocês fizeram à irritação do sexo feminino, assim, das mulheres, digamos, entre os iambiquaras com a ereção, né? Vocês tinham falado sobre isso. Enfim, então, entre os iambiquaras, o Lacan, recuperando a obra do Lévi-Strauss, menciona que as mulheres ficavam muito bravas quando aparecia alguma menção ou alguma imagem da ereção, do pênis, né? E o outro aspecto ainda que vai conversar com o meu texto é a ideia de uma arqueologia dos conceitos psicanalíticos que vocês tomaram da Patrícia Porchat, né? Acho que vocês que tomaram, ou foram elas? Ah, então, desculpa. Então, essas são as questões, eu acho que o meu texto vai conversar com elas. Então, vou a ele. Eu queria muito não ler corrido, porque eu acho interessante a gente conversar, né? Então, isso traz uma supressão da construção do meu pensamento, mas também acho que fica mais vivo, né, para todo mundo. Então, eu queria contar, antes também de começar, como é que tem se constituído o meu pensamento em relação a essa questão, né? Eu sou uma leitora de Walter Benjamin, e o Walter Benjamin, ele pensa as ideias num esquema de constelações, ou seja, não existe uma continuidade, mas as ideias, elas formam constelações, e essas ideias, elas se tornam materiais na medida em que a gente atribui conceitos que são históricos, ou seja, tem uma materialidade do texto, da palavra, que resgata as ideias são universais, elas passam entre os tempos, né, da história, mas quando a gente materializa, isso ganha corpo. Então, essa ideia do falo, ela tem formado uma espécie de constelação para mim, de ideias, e que não tem uma continuidade, e eu vou contar só duas outras tentativas minhas de materializar essa ideia do falo, como ela tem ficado para mim, para vocês perceberem onde se situa este texto de agora. Então, vou contar esse aspecto que é importante para mim, que eu fiz uma reunião de ensaios que se chama O Sensível e a Abstração, 3 ensaios sobre o Moisés de Freud, respondendo a uma questão colocada pelo Freud ali na parte 3 do ensaio O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Ali ele faz uma divisão entre matriarcado e patriarcado, e ele diz que o patriarcado teria sido um avanço civilizatório, né, em termos civilizatórios. Por que ele considera isso? Porque do matriarcado para o patriarcado teria havido uma mudança daquilo que era da esfera do corpo para a inteligência, dos instintos para o pensamento, né? Enfim, de uma natureza para a sublimação, toda essa dicotomia que a gente já está cansado de saber, né? Mas ele elogia esse passo em direção ao patriarcado. E eu fiquei muito encasquetada com essa parte, queria responder ao Freud, porque eu gosto muito desse texto. E o lugar onde eu cheguei é que o sensível, eu digo, isso que a gente está vivendo aqui agora, né? Graças a essa brecha que a pandemia nos deu, a gente se olhando com os nossos corpos aqui, a minha voz, tudo isso que é do sensível, tem uma importância que é igual, tem um lugar de igualdade em relação aos processos de abstração, que, na verdade, na nossa sociedade, tal como ela está configurada, prepondera, por exemplo, em sistemas de jurisdição, né? A gente tem leis abstratas que organizam os sujeitos a partir de leis que são desconectadas dos corpos, ou do dinheiro,
que também é uma abstração em relação à matéria, ao valor de uso das coisas, né? A gente tem valor de troca, mercadoria, tudo é visto em termos quantitativos. Então, a gente fica precificando e as coisas ganham uma certa equivalência. E nos próprias teorias, inclusive na psicanálise, né? Então, dentro da psicanálise freudo-lacaniana, que é o que eu estou convocada aqui para falar hoje, eu acho que também existe uma primazia da abstração, ainda que a psicanálise tenha tentado reintroduzir toda a parte da sexualidade, do erotismo, etc. Bom, então, esse é uma constelação que eu tentei responder em outro texto, eu não vou tratar disso, mas essa parte do sensível, para mim, é muito importante, a parte da história material, ela é muito importante, esse resgate na própria teoria. E um texto mais recente que eu fiz para um livro que ainda não foi publicado, deixa eu só fechar isso aqui, que eu noto, lendo especialmente o Seminário 4 do Lacan, que também entre aquilo que a gente chama fases da sexualidade infantil, as zonas erógenas e tal, não haveria, por exemplo, etapas que são estanques e que pulam de uma para outra, por exemplo, da oralidade para a analidade, da analidade para a genitalidade, e daí para a angústia de castração, complexo de Édipo. Não se trata disso. Haveria, ao contrário disso, uma ideia de continuidade da oralidade para a analidade, e a analidade seria, inclusive, um processo defensivo em relação à oralidade, porque a oralidade é o que é o lugar onde a mãe e uma língua materna se estabelece mais fortemente, inclusive o trabalho da mãe, que com todo o processo que depois a gente vai reconhecer como fixação para a neurose obsessiva, que é a analidade, né, vai desqualificando toda essa materialidade anterior que poderia ser convertida numa linguagem e, portanto, se ela ganhasse o estatuto de linguagem ali, ela teria, mas eu não vou contar exaustivamente esse texto, senão eu não vou tratar do de hoje, tá? Mas depois eu posso passar. Se a gente desse um caráter de linguagem simbólica para essa primeira etapa da relação mãe-bebê, a gente elevaria isso a um estatuto simbólico, coisa que na psicanálise só acontece depois do Édipo, né? De um terceiro, enfim, a gente sabe, de um terceiro que se coloca entre essa relação mãe-bebê. Bom, então agora eu vou entrar no texto de hoje, que é um terceiro movimento em direção a esse resgate histórico dessa materialidade, onde estão as coisas exatamente, né? Na própria psicanálise, na própria construção dos textos do Freud e do Lacan. E a minha grande questão agora, né, que eu estou aqui numa mesa sobre o falo, é enfatizar a ideia de inveja. Então, a gente tem essa primeira formulação em relação ao pênis, né, que o Freud estabelece um lugar para as mulheres de inveja do pênis, que vai ser compensada quando ela tem um filho, ou uma filha, enfim, quando ela se torna mãe. E no Lacan, a gente descorporaliza o pênis e se torna o falo mesmo, como objeto vazio, ou fetiche, ou significante, né? Um significante de extrema importância, porque ele causa o desejo, né? Então, eu vou ler só uma parte aqui para vocês acompanharem o raciocínio do Lacan nessa formulação, porque eu vou resgatar isso em vários pontos. Então, no Seminário 4, Lacan situa a inveja do pênis como parte da identificação com o homem imaginário. Tal inveja, segundo ele, sinaliza o valor simbólico do pênis. Todavia, reflete Lacan, nada há de natural em tal manifestação afetiva. É apenas numa ordem simbólica,
de perspectiva androcêntrica que o pênis adquire valor e se torna invejável. Então, aqui é Lacan. Então, não se trata aqui, por conseguinte, do pênis enquanto órgão anatômico, mas do falo, ou seja, eu cito Lacan agora, algo cujo emprego simbólico é possível porque se vê, na medida em que ele aparece erigido. Seguindo ainda com Lacan, do que não se vê, do que está escondido, adverte o psicanalista francês, não há emprego simbólico possível. Então, eu estou enfatizando esse estatuto do ver por duas razões que eu vou mostrar depois, porque a inveja vem do olhar, né? A gente sabe, mal olhado, toda essa coisa da inveja vem do olhar, então fiquem com isso em mente, e também porque a gente está o tempo inteiro falando de uma teoria que faz uma tentativa de destituição do campo imaginário das imagens, né? Bom, então, tanto em Freud como Lacan, o que a gente teria seria esse campo de ausência em relação ao órgão genital feminino, né? A vulva, e eu vou insistir em vulva ao invés de vagina, porque o órgão genital feminino ele é muito mais do que a vagina é só o orifício, né? E eu fico até pensando agora, divagando, que se não teria havido, inclusive, ao se enfatizar apenas o orifício, a vagina, um deslocamento entre o que é anal e o que é do órgão genital feminino, porque a vulva é muito mais complexa, mas a gente vai ver um processo de apagamento desse órgão, né? Então, a vulva ela evocaria a ameaça e o horror da castração no menino, que é uma ferida aberta, né? Assim, é um sinal para um campo imaginário do menininho que o pênis teria sido amputado, daí a angústia. Esse olhar se dirige, então, a uma ausência do órgão masculino, né, do pênis na mãe. E aí é que nasce a angústia e a possível defesa, que é o fetiche no lugar dessa ausência, né, uma prótese. Bom, isso a gente está no campo do Freud e do Lacan, mas a inveja mesmo, na psicanálise, ela foi tratada pela Melanie Klein num clássico texto que se chama Inveja e Gratidão. Nesse texto da Melanie Klein, não sei se vocês já leram, é um texto muito curioso. Ler Melanie Klein nem sempre é simples, né, assim, de concordar. Ela fala umas coisas que você fica meio... mas ela... me incomodou muito quando eu li a primeira vez, porque ela faz uma espécie quase de descrição fenomenológica das várias facetas, várias figuras da inveja, né? Sem falar de onde vem, afinal de contas, a inveja. A inveja, ela é instintiva, nasce. Tem gente que é grato e tem gente que é invejoso. Aí você fala, como assim? Né? Eu sou uma materialista histórica dialética. Não, fala como a coisa acontece historicamente, mas não. Só que, recentemente, relendo várias vezes esse texto, né, ela faz uma divisão, mas que, ao mesmo tempo, também é uma zona de limiar entre uma coisa e outra. Ela faz a definição da inveja, do ciúme e da voracidade. Essas coisas estão interconectadas, mas elas se diferenciam. Então, a inveja é aquilo que o objeto de desejo do outro e que eu também quero, né? Eu invejo aquilo, coloco um olhar, deposito um mal olhado, e é mal, porque eu quero depositar algo de ruim nesse objeto, né? E o ciúme seria mais o fantasma de perder o meu objeto de amor, né? Que tem um rival. E a voracidade, essa coisa de achar que o objeto eu sou insaciável, o objeto tem que me nutrir até a minha exaustão. Então, ela faz essa distinção entre esses três aspectos destrutivos, né?
E aí ela diz o seguinte sobre a inveja. São duas formas de inveja. A menina estaria associada, né, a inveja na menina estaria associada ao desejo de tomar o lugar da mãe. E no menino, a posição feminina da mãe que recebe o pênis do pai, tem bebês dentro dela e dá à luz esses bebês, sendo ainda capaz de amamentá-los. Ou seja, a gente já está em outro registro da inveja, nada tem a ver com pênis mais, né? É toda uma inveja direcionada àquilo que a mulher é capaz de fazer, né? Tem um aspecto muito interessante que a Melanie Klein, ela não concordaria comigo, ela fala, isso é fácil de compreender. Eu falei, não, não é fácil de compreender. Porque ela diz que aquilo que se torna invejável, para mim a lógica mais óbvia seria assim, a inveja acontece se o objeto não foi suficientemente gratificante, se ele me frustrou ou me privou, daí tem algum elemento destrutivo, que pode ser tanto a inveja como a voracidade, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Uma destrutividade desse objeto. Mas não, isso é muito curioso e eu acho que nos faz pensar hoje. Ela diz que, eu vou citar aqui, o seio satisfatório talvez seja invejado exatamente por ter sido satisfatório. A própria facilidade com que vem o leite origina também inveja, pois, embora o bebê se sinta gratificado, essa facilidade fica parecendo um dom inatingível. Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar toda a natureza de ressentimentos que a gente vê hoje, né? Especialmente na nossa... Assim, diante de algo bom, a inveja, né, de algo que foi bom, inclusive, para mim. Então, a potência do amor, se eu fui muito amado, ou amado de uma forma nutritiva, digamos, isso pode ser um alvo de ataque, de destruição. Paradoxalmente, né, pela lógica, eu acho, a Melanie Klein acha meio óbvio, não. Então, o que eu gostaria de falar aqui, como uma hipótese, é que a gente, essa inveja, ela se arma, então, como defesa psíquica contra a força do amor que foi depositado no objeto. Paradoxalmente, a inveja pode nascer quando mais intenso o amor se volta para o sujeito invejoso. E a gente vê isso, e a gente sente esse tipo de inveja. O objeto é muito bom, é difícil olhar para esse objeto, reconhecê-lo quando ele é muito bom. E eu tive uma experiência, eu escrevi recentemente sobre isso, que para ilustrar, né? Quando eu fiz faculdade de filosofia, quando eu fiz filosofia, eu entrei lá e tive aula com uma professora que é atual minha supervisora de pós-doutorado, que é o Gária Matos. Eu aprendi Walter Benjamin com o Gária Matos. E o impacto foi tão enorme, porque eu fiquei tão apaixonada por tudo aquilo, mas era tão grande o trabalho que eu tinha que fazer, que dava aula ali, na ocasião também, né, quando fiz a filosofia, Marilena Chaui. Eu não fiz as aulas da Marilena Chaui, porque ia ser forte demais para mim, né? Muito bom, muito bom. Ia ser muito amor, não dava para aquele momento. Então, deixei de lado. Então, isso para dizer o quê? Que eu gostaria aqui de formular essa outra hipótese, que é uma das figuras da inveja, né? A inveja, então, ela poderia se configurar como essa defesa, né, em relação ao amor, mas de que modo? Um tamponamento do olhar. Não ver. Uma manifestação da inveja poderia ser o ato de não enxergar, de um apagamento. E a gente vê isso com várias camadas das populações da nossa sociedade brasileira, né? A população negra, mulheres negras, trabalhadoras que trabalham nas casas de famílias burguesas, né? Isso que mostra é a Lélia Gonzalez, a Annie McClintock, etc. Então,
Esse não ver, e a Lélia Gonzalez aponta isso muito bem, né? Esse não ver é invejoso, não reconhecer o lugar, não enxergar. E eu vou falar, então, sobre isso em relação à vulva, que a gente não enxergou. Por que será que a gente não enxergou a vulva todos esses anos? E a psicanálise favoreceu essa invisibilidade justamente ao colocar o falo no auge da teoria, né, psicanalítica, principalmente a lacaniana, né? A freudiana nem se diga. Bom, tem um texto muito interessante que se chama Ele Não Tem Xoxota, que é da Noemi Moritz-Kohn, que ela fala de uma criança que é menina, nasceu bebê, ele não tem xoxota, né? O que é não ter? O que é ausência, afinal de contas, né? O que é ausência? Por quê? Porque a vulva ela tem uma consistência muito maior do que um orifício. E por incrível que pareça, isso só foi descoberto, toda a complexidade da vulva só foi descoberta no nosso século XX. Se a gente for pensar quando começou toda a medicina de dissecação de cadáver, etc., foi no século XVII. Né? E só no século XX alguém se deu ao trabalho de fazer isso em relação a esse órgão genital, muito recentemente, né? No final do século XX. Então, mas antes disso, eu queria retomar, indicar para vocês fortemente um texto da Karen Horney, talvez alguns conheçam, que se chama A Negação da Vagina. Né? Então, e o Lacan critica fortemente tudo que é da Karen Horney, mas aqui, e é isso que eu gostaria de defender, principalmente agora, eu queria que ficasse isso em destaque hoje com vocês, que é aquilo que eu falei no início, como é que se dá o campo simbólico, ou seja, a gente partir de uma materialidade para ir para um campo simbólico vagarosamente, ao invés de pensar em esferas interconectadas, mas que se formam em conjuntos, né? Assim, de um lado está o imaginário, de um lado está o simbólico, de outro o real, e isso se interconecta. Não, queria pensar em zonas de limiares. Nesses limiares, a Karen Horney fez esse esforço de pensar a clínica, ou seja, ela não fingiu que não existia uma experiência material e a experiência clínica, para pensar uma gramática diferente dessa falocêntrica. Toda uma nova gramática, né? E que daí sim a gente ganharia o estatuto simbólico, inclusive para isso que eu estou chamando de vulva, mas que na verdade seria todo um outro modelo de relação, todo um outro modelo de gramática, de linguagem. Não é por conta do órgão que eu estou falando da vulva, né? Mas reconhecer, enxergar este órgão implica restabelecer formas simbólicas. Bom, então, essa negação, né, que a gente sempre pensou, justamente quando havia uma recusa da castração da mãe pelo menino e se formava o fetiche, eu estou apontando aqui como uma dimensão da inveja em relação à vulva. E eu faço isso graças a um livro que eu vou pedir para a Sofia passar, que é muito engraçado, divertido, legal, que eu recomendo fortemente, não sei se alguém já leu, que é uma história em quadrinhos, na verdade se chama Origem do Mundo, da Liv Stromquist, que é esse livro. Né? Então eu recomendo, mandei o PDF, por enquanto a gente vai ver a capa, talvez a gente consiga ver algum trecho, que é muito engraçado mesmo. E aí está a história da vulva, né? Porque a vulva tem o clitóris, tem grandes lábios, pequenos lábios, tem uma série de elementos, né? A vagina é só o orifício, né? Do órgão genital externo. E até a década de 90, nos grandes manuais de medicina internacionais, o que ficava representado como órgão genital feminino eram as partes reprodutivas internas e de perfil a vagina, o orifício. Nada disso era detalhado, né? Bom, então, o clitóris, por exemplo, não é só aquele lugarzinho em cima, ele tem uma dimensão enorme,
que envolve toda a vulva, né? E isso só foi descoberto em 1998. Bom, só que, curiosamente, por isso que eu destaquei os Inhambiquara e tal, porque eu achei muito curioso isso. Por que o Lacan, retomando aspectos, não só esses, esse que seria mais de pesquisa antropológica, mas outros de outras civilizações, que ele também retoma em algum texto de vocês, por que ele destaca quando aparecem só os falos ou os pênis, sendo que em pesquisas antropológicas, arqueológicas, de civilizações da antiguidade, a vagina, a vulva, tem um destaque imenso. Então, a vulva, ela é parte de pequenas estatuetas, ela é não um enfeite, um ornamento nos templos, naquilo que a gente chama de tímpano, né? Então, nos templos tem, em geral, em cima da porta um certo triângulo, aqui tem um ornamento. Existem vaginas ali, né? Então, isso nos povos da antiguidade. Só para citar um exemplo, tem toda a história que eu não vou contar aqui para vocês, mas da Iambi, que era uma figura muito importante. E qual era o lugar da vulva? Era um lugar sagrado, de fertilidade, era engraçado, divertido. Então, tem toda a história da Deméter, que era aquela deusa que ficou muito triste, ela era a deusa da agricultura, enfim, da fertilização dos campos. Ela fica muito triste com a perda da filha, que foi lá para o que hoje a gente chamaria de inferno, sei lá. E ela fica muito triste e as coisas não frutificam mais. E aí quem salva a pátria não é bom, né? A mátria, assim, é a Iambi, que vai lá e mostra justamente a vulva, e ela começa a rir, se recupera ali daquela tristeza e as coisas começam a frutificar. Mas mesmo na Idade Média, a vulva, ela servia para espantar o diabo. Então, ela também tinha um lugar poderoso, né? E era um lugar sagrado. Então, é só na era moderna que a vulva vai sendo paulatinamente apagada, né? Então, a gente estava falando de inveja, e a inveja é esse olhar, né? E eu estava defendendo a ideia justamente que é um olhar que não vê, olha, mas não vê, né? E na era moderna, o que começa a acontecer é um apagamento desse lugar sagrado, que era, no fundo, da figura simbólica, né, dessa imagem simbólica, que faz parte de uma materialidade que vem do corpo das mulheres. E por que será que isso vai sendo apagado? É toda uma composição de apagamentos das mulheres que a gente pode identificar quando a gente lê um livro que talvez muitos e muitas de vocês tenham lido, que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, né? O que acontece ali? Na Idade Média, essa tese é muito interessante da Silvia Federici, porque ela reconhece no capitalismo, que é justamente um processo de abstração das coisas, né? No capitalismo, ela percebe uma contra-reforma e não uma revolução. A gente tende a pensar, revolução industrial e tal, revolução francesa, tudo isso como revoluções progressivas, mesmo que tenham questões, né? Mesmo Marx, a gente tem que avançar para além disso, mas isso foi necessário. E a Silvia Federici mostra que, na verdade, os camponeses e as camponesas tinham muito poder num determinado momento da história, e as camponesas, especialmente, sabiam várias feitiçarias que foram apropriadas, inclusive, na era moderna pelos homens, né, numa caça às bruxas, que elas foram queimadas. Esse conhecimento foi apropriado e transfigurado em medicina científica, mas era um conhecimento milenar das mulheres, né? Muitos deles. Então,
é toda uma destituição do lugar de trabalho valorizado da mulher, que acontece na era burguesa. Como? Os homens, dentro do patriarcado, né, que a gente sabe que existe muito além disso, mas era muito diferente naquele livro que eu estou indicando aqui, A Origem do Mundo, a gente pode ver a partir de uma camada isso. Mas o patriarcado na era moderna, então, é essa configuração pequeno-burguesa da família e mais todos os processos imperialistas, né? Então, do ponto de vista macro, digamos, a gente teria processos imperialistas de apropriação de trabalho em outros territórios e trabalhos e elementos da natureza, né? E, de outro lado, como forma que sustenta o Estado, seriam as famílias. Nas famílias, as mulheres burguesas eram tidas como naturalmente aptas a serem mães e do lar, né? E o trabalho das mulheres brancas era, na verdade, ficar um pouco cuidando, gerenciando esse lar, mas que quem trabalhava efetivamente eram as mulheres colonizadas, né? Então, tanto o trabalho das mulheres brancas como mãe e tal, nesse gerenciamento, mas que era de ficar num lugar meio intacto, então tem duas figuras de mulher, né? Se a gente for ler Couro Imperial, da Annie McClintock, a gente vê que, inclusive, esse triângulo psicanalítico, mãe, filho e pai, ele não se sustenta, porque tem a figura da babá, que é central, né? E então a gente tem duas figuras de mulheres que se subdividem, uma fica intacta ali, idealizada, branca e tal, e a outra num lugar completamente apagado do ponto de vista do trabalho, né? E num lugar que, enfim, faz essa dupla que é muito curioso isso, por exemplo, vou falar só para ilustrar, né? O Freud fala para o Fliess, minha babá era muito importante para mim, tal, mas eu não gostaria mesmo que minha mãe fizesse aquelas atividades de me dar banho, colocar roupa, teria que ser a babá, minha mãe ficava num lugar intacto. Então é essa dupla imagem da mulher, uma trabalhando, pondo a mão na massa, né? E a outra ali num lugar de limpeza, de idealização, etc. Que é um lugar mítico, né? Mas são dois lugares que estão a serviço desse homem moderno, digamos, burguês. Bom, então, eu queria falar para vocês o quê? Que, na verdade, a gente está num registro aqui em que essas imagens, elas têm importância sim, né? A Patrícia estava falando da identidade, houve toda uma destituição da importância da imagem ou da identidade, da imagem do espelho, que tem que ser desfeita, inclusive, né? Ela é ilusória na psicanálise lacaniana, mas que se a gente for para o campo da estética na filosofia, a gente vai ver que a imagem e uma antropologia da imagem, ela é essencial para a gente saber uma certa arqueologia da nossa história. Então, existem vários estetas, por exemplo, vou citar para quem quiser procurar, tem um esteta que se chama Aby Warburg, o Hans Belting e o Didi Huberman, né? Eles recuperam uma historiografia da imagem, mas que é de ressonâncias. Então, eu posso pegar uma imagem que está aqui e conversar com alguém que está, sei lá, em outro tempo, outro espaço, na Tailândia, não sei, qualquer lugar. Elas ressoam, né? Não tem uma cronologia, uma linha contínua nesses elos. São imagens que se conectam. Então, a gente precisaria fazer esse resgate imagético e restituir o lugar da imagem na psicanálise para recuperar vários aspectos que foram apagados, porque eles foram apagados em movimentos de abstração, de destituição da materialidade, de destituição de imagens importantes, como a da vulva, né? Como a do trabalho da mãe, como um lugar simbólico. Fica ali como algo
que foi feito quase... A psicanálise sabe da importância, mas não atribui um lugar, estou falando da lacaniana, simbólico a isso, né? Então, falando justamente... Eu não vou resgatar toda a etimologia de inveja, só queria apontar algumas para vocês verem como o olhar, a imagem, né, o imaginário, isso tudo é muito importante para que a gente consiga converter aquilo que é material e da imagem em simbólico. Então, por exemplo, a inveja, que vem do latim invidia, né, se relaciona ao olhar. É um olhar, mas que ele está depositado ali, pode não ver em algumas etimologias, né? Ou, por exemplo, ele pode não ver, ou ele pode ser um mal olhado, né? Que a gente sabe. Depois, essa etimologia ela se liga ao indo-europeu wide, que, por sua vez, é o prefixo de várias palavras inglesas, né? Então, vou falar algumas para vocês saberem. Wisdom, que é sabedoria, wise, que é sábio, wizard, que é mago, que são então figuras que vêm para além, né? Então, como que a visão ela foi retirando esse caráter material em toda a nossa tradição, né? Desde Platão, se a gente for pensar, né? Platão tem a aparência enganosa, né? O mundo inteligível. Só que essa aparência, essa imagem que é meio enganosa, é ela que nos dá condições de atribuir aquilo que eu falei lá no começo, que são as formas. O simbólico é a forma, mas a forma só pode ser extraída de imagens. Não tem forma sem alguma coisa de imagem. Então, aqui, eu não vou falar disso exaustivamente, senão a gente vai se perder e vai ficar cansativo, mas o que eu queria indicar é justamente esse aspecto de que as formas, o mundo simbólico vem da visão, vem da imagem, vem do olhar. E quando eu não vejo, quando eu apago, isso é uma modalidade de inveja. Tudo isso eu já falei. Agora eu queria então passar para uma coisa mais assim do âmbito da fofoca, mas nem tanto, tá? Que é também no campo da estética, uma outra origem do mundo, que daí se a Sofia puder colocar a imagem, que é essa obra do Courbet. Essa obra do Courbet, ela foi pintada em 1866. E até hoje ela provoca escândalo, né? Foi em 1800, ou seja, no século XIX, essa imagem apareceu como uma pintura. Essa imagem, para mim, nessa antropologia de imagens, ela tem um lugar absolutamente central. Porque essa imagem, ela é um primeiro impacto de restituição do lugar simbólico da vulva. E por que é simbólico e não é pornográfico, sei lá, qualquer coisa, né? Uma imagem como outra qualquer, né? Porque tem toda uma conversa com a história da arte e tem um recorte que retira a face da figura pintada, né? Então, o que interessa realmente, e ainda mais o título, a origem do mundo, é a imagem, a restituição da vulva a um lugar simbólico, né? Então, a gente tem que discutir essa imagem até hoje, e os desdobramentos dessa imagem. Essa imagem deveria reverberar e nos fazer falar, escrever sobre ela até os dias atuais, né? Então, tem um livro que é meio fofoqueiro, assim, é meio chato de ler, que é de um cara que chama Thierry Sabatier, que ele escreve só sobre essa obra. Tem 2 livros que escrevem só sobre essa obra, o outro ainda não li, que eu estou no processo dessa pesquisa. Mas esse meio fofoqueiro fala toda a trajetória, quem comprou, quem não comprou, mas finalmente a gente chega
a notícia que a gente já sabe, né, que o Lacan tinha essa obra, né? Então, em 1955, quem é o dono desta obra? Ninguém menos do que o Lacan, né? E o Lacan, então isso aqui meio de fofoca e tal, o livro não acrescenta tanto nisso. Quem acrescenta, na verdade, é uma esteta que fala, eu quero citar isso porque eu acho isso importante, tá? Que essa obra é órfã de fonte artística anterior. Então, na modernidade, fora aquelas imagens que eu falei para vocês, que eram sagradas da civilização antiga, né, da antiguidade e várias civilizações da antiguidade e da Idade Média, na modernidade é esta obra a reintroduzir, ela é órfã nesse sentido, a restituir o lugar simbólico da vulva. E ela faz essa análise. O ponto mais importante é o recorte da imagem. Sem mostrar o rosto do corpo, Courbet rompeu o efeito pornográfico para alcançar o universal do símbolo. Então, a gente está aqui. E depois dela, por exemplo, tem outra imagem. A imagem é uma vulva, a perna aberta com uma vulva aparente, né? Não e tem uma pequena parte do seio e tem uma roupa branca em cima, é isso. A pele é branca, verdade, isso é importante. Então, a gente tem essa obra e, por exemplo, a gente tem outra, só para mostrar como isso se desdobrou, mas não se desdobrou muito. Eu acho que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma obra recente que é acho que chama Fabiana Notari, né? Que é aqui em Minas, não, é em Pernambuco, desculpa. Em Pernambuco, ela fez uma grande vulva, chama Diva, num lugar que é verde, enfim, é uma land art, né? Enfim, então... Mas aí, nesse livro... Diva. Já estou acabando. Então, a parte curiosa que eu queria que vocês que comentassem depois, quiserem, aqui é mais uma anedota que esse autor conta, mas que eu acho importante, né? É o seguinte, então ficou toda uma disputa, quem que tinha adquirido a obra, se tinha sido a Sylvie Bataille, que era a mulher do Lacan, o Lacan, enfim, aí ele tem várias versões. Isso eu não vou tratar, até tem suas curiosidades, mas não interessa tanto. O que eu queria destacar aqui é o fato de que o Lacan, quando ele estava numa das residências dele, em Guitrancourt, ele recebia, né, os convidados e ele e a Sylvie colocaram um véu sobre o quadro, porque podia espantar as pessoas que trabalhavam lá e tal, não pegava bem. Então, colocou um véu. E aí, quando as pessoas iam, o Lacan fazia um grande mistério, todo um ritual, e mostrava o quadro para quem estivesse lá. E aí, segundo a pesquisa desse autor, ele olhava não para o quadro na hora, ele ficava olhando para o olho da pessoa que estava olhando o quadro. E a gente está de novo nesse registro do olhar, do ver, o que significa isso, né? E o interesse era tamanho no olhar para o quadro, que uma vez o filho do Lacan levou uma pessoa e mostrou o quadro, e o Lacan ficou muito bravo, porque, na verdade, ele só podia levar a pessoa para olhar, não perder um olhar em direção ao quadro. E aí, o mais curioso de tudo, em que esse autor destaca, ele fez essa pesquisa, teria que fazer aquela busca, né, em cada um dos seminários, é que o Lacan nunca citou essa obra, em todos os seminários que ele fez. Por exemplo, se a gente for falar do Benjamin, o Benjamin era apaixonado pelo Klee, o Ângelos Novos, que ganhou um lugar na obra dele, ele está lá na obra dele, né? Tem tamanho envolvimento no âmbito privado
com uma obra que é já uma obra, já é uma dimensão de linguagem e simbólica, e ele não se deu ao trabalho de pensar isso na obra dele, né? O que é curioso, do meu ponto de vista. Então, faltou essa gramática, né, no Lacan. Era isso, gente. Não vou mostrar o outro, porque senão a gente, acho que vou deixar mais para vocês falarem, a gente conversar. Muitíssimo obrigado. É um turbilhão de coisas que faz. Eu acho que é necessário o que vocês duas colocam aqui, no intuito de provocar e apresentar uma outra perspectiva, né? Quando Maria começou apresentando o texto, eu fiquei me perguntando acerca, assim, qual a perspectiva para a gente na atualidade, quando você traz no texto, né, essa dimensão do falo enquanto articulador do desejo, né? Assim, eu falo nos circuitos do desejo e num contexto de uma sociedade misógina, violenta, né? Que estupra, que mata, que ataca o feminino, né? E aí, quando a Alessandra traz essa dimensão da vulva, eu acho que a gente tem que perguntar também, né? Essa dimensão da vulva no circuito do desejo, né? E principalmente atravessada por... Eu fiquei pensando esse atravessamento do que você traz da dimensão da inveja, e pensei no... Eu trabalhei na minha tese sobre o racismo, o negacionismo do racismo no Brasil, a partir do mecanismo psíquico da Verloine, do desmentido, mas não para a gente pensar só na questão da perversão, mas enquanto articulação política do que a gente nega, né? Então, fiquei pensando assim, essa dimensão da inveja também fortalecida por esse negacionismo, né? Colonizador ainda. Né? E curiosamente, vamos na questão empírica, a gente vê hoje na clínica, né, quando alguns homens relatam, né, certos interesses por atributos e condições do feminino, por exemplo, na questão sexual, por exemplo, do uso, e que às vezes até chamado como um certo fetiche, mas que não é o fetiche nessa característica aqui do lugar da falta do pênis, né, da estrutura. Mas aí eu fiquei pensando, quando você traz essa dimensão da inveja, né, como que isso se articula, de certa maneira, e provoca, né, homens, por exemplo, que relatam, às vezes, bissexuais, às vezes, né, e que numa relação sexual se colocando ali em busca de atributos, por exemplo, uso de acessórios femininos, né, e se colocando nesse lugar, literalmente, em busca de alguma coisa que articule esse desejo, né, assim. Ao mesmo tempo, quando a gente vê, né, e escuta também, por outro lado, né, e aí dizendo dessa questão do lugar do analista na clínica nesse contexto, o que não dá para deixar passar, né? Quando, por exemplo, a gente escuta, essa semana mesmo, um rapaz que me dizia assim, enfurecido, né? Porque ele se achava um pegador para ir nas baladas e tal, 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 mas aí quando ele foi atrás para encontrar a moça que ele queria, ela ficou com ele, mas ela também era pegadeira, e aí não pode? Eu falei, ué, mas por que não? Né? Assim, então, eu acho que assim, como que esses dois elementos, né? Assim, acho que o desejo nos convoca, nos coloca aí a pensar, né? O falo e a vulva, né? Articulando o desejo e provocando aí esse turbilhão de coisas. Nós estamos com o tempo um tanto já assim em cima, nós vamos fazer uma rodada de questões e aí a gente encerra, não vai dar para fazer duas, né? Então, quem estiver aqui, fique à vontade também para debater, questionar, colocar suas questões, e quem estiver online, por favor, também nos envie por escrito, a Sofia vai colher. Já tem? Você traz aqui para ler, por favor? Quer sentar aqui? Senta aqui. Não, sem pressa. Oi, tá, joia. A Meisa Santos, quando você estava falando sobre a Klein e a inveja do pênis, enfim, ela mandou a seguinte questão.
Eu aqui lésbica querendo traduzir isso. Como aconteceria com uma lésbica? O quê? Quando você estava falando sobre a questão da inveja do pênis, nos conceitos da Melanie Klein. Como daria? Eu acredito Então, que seja nesse sentido, mas Meissa, se você tiver aí e quiser esclarecer um pouco melhor a sua questão. da Melanie Klein não é da inveja do pênis, né? Ela fala especialmente da inveja do seio. Uhum. Na Melanie Klein, no Freud e na... Ai, desculpa, gente. Ai. Não, era isso. Então, a Melanie Klein, ela não fala da inveja do pênis, ela fala especialmente da inveja do seio, né? Então, eu não saberia responder a essa questão, porque são objetos parciais, né? Aqui, o lugar da inveja está no lugar de objetos parciais, mas esses objetos parciais, eles não são meros objetos parciais, eles apontam para algum tipo de totalidade que tem também uma dimensão simbólica, não é só o corpo da mãe, é o lugar da mãe, a posição, né? Então, o seio que remete à mãe, né, como figura de amor, etc., mas, sobretudo, a uma posição dessa figura da mãe, né? Então, eu não sei como ficaria para lésbica, né? Assim, Freud coloca essa dimensão como saída do Édipo, né? A inveja do pênis já no final. Sim. Parece que você está trazendo da Melanie Klein, é uma espécie de continuidade de um processo, não? Da Melanie Klein, então, seria a outra. Eu tentei isolar a coisa da inveja, né, para depois mostrar que ela pode ir rodando para outros lugares, né? A Melanie Klein fez isso. E tem várias figuras da inveja. Agora, em relação à mulher lésbica, que eu consigo pensar, né? Tem um texto, eu vou mais indicar um texto do que pensar aqui, porque o texto está muito melhor escrito do que eu poderia falar, que é um texto que está no livro que eu organizei com a Leia Silveira, que se chama Freud, o Patriarcado, e tem uma autora que chama Marita Virgiotti, que é uma pesquisadora lá da Inglaterra, e o texto dela é muito bonito, porque ela faz esse resgate que eu fiz aqui em relação à vulva, ela faz em relação ao lugar da mulher lésbica, inclusive mostrando toda experiência lésbica entre as mulheres psicanalistas, mesmo a Melanie Klein, né, que teve experiências e tal, como é que elas... E como isso se transfigurou nos conceitos, né, revendo os textos freudianos e tal. Então, vou mais recomendar isso do que tentar responder aqui apressadamente essa questão. Sim, eu sugeri uma rodada e a gente... Eu não tenho uma pergunta, não, é só uma... Sai daqui, o microfone. Ah. É porque o áudio para quem está assistindo... Ah, tá aí perto? Tá, então faz daí. Vamos lá. Estão me escutando? Acho que sim. Não? Chegue mais perto. É melhor falar daqui. Chega daqui. Vai ser uma besteira falar mais pra mim. Não. Eu me chamo Ig, eu sou uma pessoa trans não binária e eu quero agradecer muito as falas, que eu, enfim, também não sou estudante de psicanálise, estou dentro das artes. Mas eu queria fazer uma consideração nesse sentido, assim, de como a gente pode marcar alguma diferença da cisgeneridade ou da não binaridade quando a gente vai marcar as genitálias, assim, né? Então, claro que a gente faz esse filtro aqui, né? Quando a gente ouve mulheres, a gente está ouvindo mulheres cis. E aí pensar um pouco do exercício da vulva, por exemplo, na experiência de homens trans. Porque a gente, enfim, na experiência afetiva, assim, com corpos trans, esses elementos também vão ser ressignificados, inclusive com o próprio nome, assim, né? Enfim, já ouvi isso, né? Acho que é comum, assim, na comunidade trans,
a gente dizer cuceta, chupa meu pau enquanto é uma buceta. Então, para tentar pensar um pouco essas marcas ou esses nomes com essa materialidade, assim. Como que vocês têm designado e tratado isso na comunidade? Nossa, vocês é muita gente. Não, mas assim, digamos que... Nossa, eu acho A que discussão. são experiências bem singulares, assim. É. Eu acho que eu não conseguiria dizer isso. Mas não tem um consenso assim, sobre essa questão que você está trazendo do óculos. Não, eu acho que tem homens trans que vão nomear como pau, outros não. Acho que tem, e aí tem intersexes, e aí eu acho que tem uma série de outras variantes, assim. Eu estou aqui, assim, muito excitada, inclusive, com essa relação da inveja como campo da visualidade, do olhar. Eu acho que preenche um sentido em muitos lugares, assim. Mas era só uma consideração mesmo, para a gente marcar aí a cisgeneridade e transexualidade nas falas. Obrigada. Obrigado a você. Pode? Ai, tenho medo de perder as perguntas. Posso só responder super rápido? Igual. Fala daqui mesmo. Então, eu gostei muito da pergunta dele, porque, assim, eu estou tentando entender o que eu quero te perguntar. O tempo inteiro que você está falando, porque, para mim, tem um atravessamento muito grande com as questões que eu estou pensando dentro da psicanálise hoje, que eu estou pensando desde o mestrado. E aí, você foi falando, eu fui tentando costurar e formular uma pergunta que eu não consigo, porque tem algo... O que eu estudo? Algo da materialidade do corpo, mas para mim, nas experiências que eu estudei no mestrado, que tem tudo a ver com a pergunta que ele faz, assim, né, é de que algo do olhar marca essa experiência, constrói esse corpo, né? E de que forma que o olhar vai aparecendo nessa narrativa? E eu trabalhei especificamente com mulheres, né, mulheres trans, então, algo do olhar que vai marcar ali a construção desse corpo. Né? Então, para mim, ficou essa pergunta, e aí quando você traz essa questão do lugar em que a gente vai colocando a vulva e a forma como a gente vai pensar a noção de simbólico, que me lembrou muito a ideia do corpo textual, das sixos e tal, e uma própria narrativa que a pessoa né, constrói para si, mas ao mesmo tempo é a construção do próprio corpo, é estético, é performático, né? Como a Patrícia estava falando em alguma medida sobre a questão da própria identidade e tal. E aí, assim, eu não sei o que é a minha pergunta, mas eu sei que tem uma coisa no ar, assim, que eu tô tentando achar, que tem a ver com o que ele tá falando, sabe? Enfim. Achei ótimos os comentários, a pergunta, porque, de fato, né, tem essa coisa marcada do lugar do qual eu falo, e eu consigo pensar, né? E eu acho que, mas assim, o que vale do que eu falei, eu acho, assim, o que vale do que eu falei para as outras experiências, né? Eu acho que é esse esforço que todo mundo teria que fazer para que essa materialidade, essas experiências várias, ganhassem esse campo de linguagem, e isso tem sido feito, né? Ganhassem essa dimensão simbólica. Eu acho que o exercício que eu fiz aqui, ele tem o seu papel, mas é até muito questionável, num certo sentido, porque toda a questão do falo, ela é uma questão dialética, né? Então, o que acontece? Dialética, no pior sentido do termo, dialética a gente acha que é bonito, né? Mas, às vezes, de uma antítese, porque assim, o falo consegue ficar enaltecido nesse esforço de apagamento justamente do que eu falei da vulva, mas tem uma conexão quando tem dialética, e a gente está falando de uma pluralidade, né? Porque a dialética ela é uma dimensão de contradição entre dois termos, né? Ao passo que nessa diversidade, pluralidade de experiências, a gente teria que dar um estatuto simbólico para cada uma dessas variedades, né? E o meu lugar de falar aqui da vulva, etc., é muito marcadamente nessa relação dialética, né? Então, você tem razão quando você fala, mas espera aí, porque, de fato, tem um limite muito claro, né? Desse esforço que eu fiz aqui. Tem outros esforços que outras pessoas terão que fazer, né? Acho que é...
Isso. Por favor, eu vou passar para a Maria e a gente pode. Pode ler aqui. Vem aqui. Fica aqui. Eu já podia ter ficado aqui, que você pode mais algumas. O Rafael Romão perguntou: seria possível articular a ideia da inveja pelo apagamento da vulva com a recusa do luto da perda do lugar da mulher na passagem para a modernidade? Em que medida o adiamento desse momento estético do luto está hoje articulando os nossos debates? Seria este um luto interminável, feminino, não totêmico, não todo? Tem que ler a pergunta. Fique à vontade. Conforme eu for entender. Deixa eu aumentar para você. Eu vou ler alto, mas espera aí. Eu vou traduzir, tá? Ah, tá. Se eu entendi, né, tem uma ligação aqui entre essa inveja que se dá pelo apagamento da vulva, que ele pergunta se dá para comparar com uma recusa do luto da perda do lugar da mulher. Acho bom isso na modernidade, acho bom pensar isso, né? Então, o que significa isso? Talvez aqui, se a gente comparar, né, a inveja é um apagamento e uma insistência de não elaborar o luto em relação ao que foi feito com as mulheres. Eu estou tentando pensar assim, né? Na passagem para a modernidade, assim, o que foi feito de apagamento em relação às mulheres, né? Teria que ter um luto em relação a essa violência, talvez, né? O reconhecimento de uma violência, eu acho que esse seria um processo de luto. O processo de luto é o reconhecimento dessa violência, né? A perda do lugar da mulher no interior e tal. Eu acho que tem relação, sim. Depois tem uma segunda parte da pergunta. Tem um adiamento do momento estético, né? E como isso se relaciona ao luto. Então, também acho que faz sentido essa pergunta, assim, agora pensando, né? Porque tem um adiamento de um debate estético sobre algumas configurações, essa pluralidade de experiências, que hoje é muito mais possível, né? Graças aos debates que estão acontecendo, mas isso ainda está, assim, ainda precisa de muito fôlego, né? Assim, muito discurso, existe já bastante, mas ainda precisa ir justamente nessa dimensão estética, porque a dimensão estética é o que concede o estatuto simbólico, porque é a forma. Quando a gente fala de estética, a gente fala da forma das coisas, né? Então, até alçar a essa forma, que a forma é a própria cultura, a gente tem que fazer esse esforço, que tem sido feito, né? Bastante, mas tem que ser cada vez mais. E eu não sei se o luto é interminável, né? Enfim, esse processo de luto. Aí é melancolia. Né? Daí vira melancolia. Exatamente. Tomara que seja terminal. Eu vou passar a palavra para a Maria, se ninguém aqui vai, né? Se mais alguém tiver questões. Fale. Uhum. Sim. Uhum. Opa, meu brinco caiu. Eu queria agradecer os comentários, as contribuições da Alessandra, gostei muito. Fiz vários registros aqui, as referências também, algumas eu já conhecia, tive a oportunidade de ler. Eu tenho outro livro daquela autora, A Origem do Mundo. Eu tenho um outro dela que é muito interessante, sobre a paixão. Então é bem interessante, uma autora que eu gosto muito.
E aí eu queria trazer só um comentário sobre o que você trouxe dos iambiquaras, né? Que é interessante que Lacan comenta sobre isso no Seminário 5, a partir de uma conversa que ele tem com Lévi-Strauss. Né? Ele traz um recorte que o Lévi-Strauss escreve em Tristes Trópicos, né? E ele vai comentar que é justamente disso, assim, que quando ele estava ali imerso, né, nesse universo dos iambiquaras, o que causava um espanto? Aí ele usa esse termo, né? As mulheres do sexo feminino, as pessoas do sexo feminino, na verdade, é um termo que o Lacan usa no seminário, era a ereção, né? E não a relação sexual em si. Que eles estavam ali em torno da fogueira, sabendo que acontecia ali em volta, né? Mas que isso não causava um espanto, a ereção que causava, que chamava esse olhar, né? A atenção desses olhares. Então, e aí é um ponto que também, acho que por isso que a gente traz para o texto, justamente porque nos causa, assim, o que acontece com Lacan, né, que nesse momento ele vai trazer, né, desse espanto. E aí eu fiquei pensando num outro ponto importante, fiquei pensando no olhar, mas também pensando na escuta, né? E pensando nessa lógica, então, da clínica, no contexto da clínica, para além do olhar também, como que a gente escuta esses novos modos de se relacionar, mas também essas diferentes, que eu achei interessante o que ele fala, são muitas, né? São muitas formas de nomear, de olhar para o corpo, de interpretar esse corpo, né? Assim, e aí eu fico pensando como que isso para a escuta na clínica, né? Como é que a gente escuta essas diferentes formas, né, de olhar. É isso, assim, que eu queria trazer. E falar também que eu não comentei, gente, olhem o livro, depois eu passei para a Sofia o PDF, não sei se você tem acesso às pessoas que estão aqui para passar o PDF da Liv Stromquist. A parte do olhar, só queria retomar, porque você falou, né? Tem uma parte muito engraçada que, quando já teve a caça às bruxas, para identificar uma bruxa, eles olhavam os entendidos em bruxarias, olhavam as vulvas, falavam que tinham tetas e verrugas que davam de mamar para o diabo, daí se sabia que era bruxa. E daí eles colocavam as mulheres assim, elas abriam as vulvas. E a coisa da escuta, né? Como fazer? Eu acho que tem eu não abro mão desses dois movimentos. Um é dialético e o outro é esse múltiplo, né? Que é da multiplicidade. Porque, em geral, a gente fica a favor de uma coisa ou de outra, né? Ou você é da multiplicidade num sentido mais Deleuze e Guattari, ou você é da dialética. Eu acho que toda essa pluralidade ela se estabelece em contraposição a uma heteronormatividade, né? Então, tem uma relação dialética de se contrapor a isso, e que a gente vê o exercício sendo feito de se contrapor, e, ao mesmo tempo, de alçar um estatuto simbólico essas outras experiências, né? Então, é realmente validar essas experiências até que elas ganhem forma, palavra, imagem, consistência social, política, né? E poder. Acho que é isso. Bom, então nós chegamos aqui ao final e, em nome do Psilax, nós agradecemos a todos, todas e todos aqui presentes e online, né? Participando, inquietando. Essa pesquisa ainda está no seu início, né? Acho que a cada semestre vão acontecendo e vão aparecendo resultados de seus desdobramentos, né? E então também, em nome do Psilax, agradeço a Alessandra por suas contribuições, sua presença e suas provocações, Maria, a Nayane aqui presentes, né? Mas também Marília, Flávia e Mônica, que contribuíram com os textos, né? E tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima. Obrigado. Você vai passar lá?